ascensão do Anticristo. O Anticristo é um personagem bíblico que aparece em diversas passagens bíblicas, mas é chamado de diferentes formas. Ele emergirá como um líder mundial determinado e astuto, conquistando uma posição de poder e influência global. A referência bíblica frequentemente associada a essa ideia é encontrada no Apocalipse 13, onde é descrita a visão da besta que emerge do mar. Versículo 1 diz assim: Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Essa besta carrega características que apontam para outra besta, descrita no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 7 em diante, que diz: Na minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com as quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Ambas as bestas se complementam, mostrando ser a mesma figura, com um acrescentar de características. Estas são figuras simbólicas, que englobam características de um sistema que prepara a ascensão do Anticristo, o chifre pequeno. Essa besta e seu sistema representam diversas lideranças e nações que caminham unidas ao último líder mundial. A ascensão do Anticristo está associada a uma conjunção de eventos geopolíticos, profecias bíblicas e sinais do cenário mundial. Embora não possamos prever o tempo exato de sua emergência, é fundamental estarmos atentos aos sinais dos tempos e cultivar um conhecimento aprofundado das Escrituras, para discernir os tempos em que vivemos. A Bíblia é clara em apontar para os sinais que indicam a proximidade com a chegada da ascensão do Anticristo. O primeiro sinal é a apostasia. Este sinal já acontece nos dias de hoje, mas aumentará em quantidade e frequência, até que chegue o dia do aparecimento do Anticristo. Segunda Tessalonicenses 2, versículo 1 diz: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia, e então
será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, o primeiro sinal que antecede a vinda do anticristo na Terra é a apostasia, ou seja, o afastamento dos cristãos da fé genuína em Jesus. Nos últimos tempos, o substantivo grego para a apostasia é usado somente 2 vezes no Novo Testamento. Além de 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, ocorre também em Atos 21, 21. Este vocábulo tem origem no grego de apo, significa de, e isteme, que significa estar. A apostasia pode ser definida como longe de. Claramente, nós podemos ver que a apostasia já acontece, onde muitos que se dizem cristãos perderam sua fé e vivem uma farsa que apenas massageia seu ego, ou se desviaram em busca de prazeres do mundo e outras crenças diabólicas. 1 Timóteo 4,1 diz: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mas a apostasia, com certeza, vai aumentar em um grau muito mais elevado do que o que nós vemos hoje. Como em uma mulher grávida em dores de parto. A Bíblia nos mostra no Evangelho de Mateus 24 que os sinais que antecederiam o anticristo estariam relacionados a estas dores de parto. Mateus 24, versículo 4. Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Veja que as Escrituras avisam sobre o engano que, possivelmente, até os escolhidos poderiam sofrer quando aparecer os falsos cristos e os falsos profetas. Mateus 24, 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. O contexto do engano no cenário mundial, que se prepara para a chegada do anticristo, se distancia da verdade absoluta descrita na Bíblia, caminhando para uma mentira com cara de verdade, que Satanás, enrustido em belas formas, adora fazer. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O segundo sinal, que antecede a vinda do anticristo, também está descrito em Mateus 24. De fato, Jesus mencionou em Mateus 24, versículo 6, que antes da vinda do anticristo haveria guerras, rumores de guerras, nações se levantando contra nações e reino contra reino. Também falou sobre fomes, terremotos em vários lugares. Esses eventos são descritos como sinais dos fins dos tempos e indicam um aumento na frequência e na intensidade à medida que nos aproximamos da manifestação do anticristo. Atualmente, podemos observar que o mundo enfrenta conflitos de instabilidade em diferentes regiões. Guerras e conflitos armados persistem, seja por questões políticas, étnicas, religiosas ou territoriais. Os rumores de guerra também estão presentes, com tensões geopolíticas e disputas territoriais que podem escalar em conflitos abertos. Além disso, fomes e desastres naturais são problemas recorrentes em várias partes do mundo. A escassez de alimentos, a falta de recursos e as mudanças climáticas podem resultar em crises humanitárias e em um aumento da fome e da insegurança alimentar. Terremotos e outros desastres naturais também ocorrem regularmente, causando danos e perdas significativas. Embora esses eventos estejam presentes ao longo da história, a ênfase bíblica
é que eles se intensificarão à medida que nos aproximarmos do tempo da manifestação do Anticristo. Isso significa que eles ocorrerão com mais frequência e com mais impacto, afetando mais amplamente toda a humanidade. Esses sinais são um lembrete para estarmos alertas e preparados espiritualmente para os eventos finais. Eles nos chamam à reflexão sobre a transitoriedade deste mundo e a necessidade de colocar nossa esperança em Deus e na vinda de Jesus Cristo. O terceiro sinal que antecede a ascensão do Anticristo está totalmente ligado ao segundo, pois assim como o conceito utilizado pela nova ordem mundial, é necessário o caos para trazer paz. E é isto que acontecerá. O Anticristo se levantará como um líder que traz paz em meio a tanta guerra e dificuldades. Porém, essa será uma falsa paz. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. A falsa paz, mencionada em Daniel 9, é um aspecto importante relacionado ao Anticristo. Essa aliança de paz proposta pelo Anticristo pode parecer uma solução bem promissora para os conflitos e problemas globais. Ele buscará estabelecer uma aparente estabilidade e harmonia, conquistando assim a confiança e a adesão de muitos líderes e nações. No entanto, essa paz é amplamente enganosa, pois no meio da semana o Anticristo romperá a aliança, interrompendo os rituais religiosos judaicos, como sacrifícios e ofertas de cereais. Isso indica um ato de profanação e desrespeito ao culto a Deus. Esse evento é frequentemente associado ao sinal da abominação da desolação, mencionado por Jesus em Mateus 24:15. Mas sobre isso falaremos mais à frente desta série. A falsa paz oferecida pelo Anticristo pode ser entendida como uma estratégia para ganhar controle e influência sobre as nações e promover seus próprios interesses. Ele explora as aspirações por paz e segurança do mundo, oferece soluções temporárias, mas, em última análise, ilusórias. Essa falsa paz pode ser acompanhada por uma supressão da liberdade religiosa e da perseguição aos que se opõem ao seu domínio. Aqueles que se recusarem a aderir a ele e à sua liderança serão marginalizados e perseguidos. O quarto sinal que aponta para a ascensão do Anticristo está relacionado ao contexto do tempo cronológico de Deus para o acontecimento das coisas do fim. O conceito do Kairos, ou Moed em hebraico, se refere ao tempo divino, à ordem e aos momentos oportunos estabelecidos por Deus. É uma noção distinta do tempo cronológico linear, conhecido como Cronos. O Moed está relacionado aos propósitos e planos de Deus para a humanidade e para a realização de sua vontade. À medida que consideramos o Moed de Deus, é essencial lembrar que sua perspectiva transcende toda a nossa limitação de compreensão temporal. O tempo de Deus pode não se adequar aos nossos desejos imediatos e expectativas, mas ele age sempre em conformidade com seus propósitos eternos, sua perfeita sabedoria. Confiar em sua soberania e aguardar pacientemente seus tempos é um convite a uma profunda confiança e fé em Deus. Se olharmos para o tempo de Deus, o Kairos ou Moed, para o momento da ascensão do Anticristo, precisamos olhar para a profecia dada a Daniel das 70 semanas. As 70 semanas de Daniel são mencionadas no capítulo 9 do livro de Daniel, especificamente nos versículos 24 a 27. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo.
Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. No início do capítulo 9 de Daniel, o profeta está estudando as palavras do profeta Jeremias e percebe que o cativeiro de Israel na Babilônia estava chegando ao fim. Ele ora fervorosamente, confessando os pecados do povo e buscando a misericórdia e a restauração de Deus para Jerusalém. A profecia das 70 semanas estabelece um período de tempo determinado para que Deus cumpra seus propósitos em relação a Israel. A expressão 70 semanas não se refere a semanas literais de 7 dias, mas sim a períodos de 7 anos cada. Portanto, o total das 70 semanas corresponde a um período de 490 anos. As primeiras 69 semanas foram cumpridas com a vinda e a morte de Jesus Cristo, e a última semana ainda está por vir, no contexto do fim dos tempos e dos eventos relacionados à segunda vinda de Cristo. A última semana das 70 semanas ainda está no futuro e é frequentemente referida como a Semana da Tribulação. Essa semana final de 7 anos será caracterizada por um tempo de intensa tribulação e eventos escatológicos. O início dessa última semana é o momento onde o anticristo ascenderá como o chifre pequeno, descrito pelo profeta Daniel. O quinto sinal, que aponta para a ascensão do anticristo, é o chifre pequeno. Daniel 8, versículo 9. De um deles saiu um outro chifre, que começou pequeno, mas cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra alguns componentes do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia e a verdade foi lançada por terra. A explicação de quem seria esse chifre, que começou pequeno e depois cresceu em poder, está logo à frente. Daniel 8, versículo 23. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. O chifre passa a ser chamado de rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele começa pequeno, fazendo alianças de paz no início da última semana de Daniel, e vai crescendo até se tornar grande e forte. Repare que o texto descreve que isso acontece não por causa do seu próprio poder, ou seja, ele recebe poder do dragão como descrito no Apocalipse 13. Além disso, ele será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá homens poderosos e o povo santo, ou seja, os cristãos durante a grande tribulação. Ele destrói muitos que nele confiam, subentendendo que ele vai ser um líder que enganará a muitos antes de mostrar suas garras e sua verdadeira face. Mas, no final, ele será destruído pelo poder de Deus. O capítulo 7 de Daniel também menciona o mesmo chifre pequeno. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles.
e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. E a explicação de quem será esse pequeno chifre vem logo em seguida. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará, e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Outras características que aparecem para o chifre pequeno, ou o anticristo, como preferir chamar, o tempo em que ele terá poder sobre os santos, que é de 3 anos e meio. Um tempo, tempos e meio tempo. Uma expressão que é utilizada também em outras passagens bíblicas. O 6º sinal, que aponta para o surgimento do anticristo e a sua ascensão, está relacionado às 2 testemunhas. Personagens que não vamos nos aprofundar agora. Apenas olhar para o momento do seu aparecimento, que acontece no início da última semana de Daniel. Quando as 2 testemunhas aparecem, muitas coisas vão acontecer, para comprovar que o tempo da última semana de Daniel realmente começou, já que elas começam a atuar na primeira metade da semana de Daniel. Apocalipse 11, versículo 3 em diante. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Um dos sinais que as 2 testemunhas vão realizar é fazer com que a terra fique sem chover por 3 anos e meio, além de profetizar sobre as pragas que virão sobre a terra. Isso tudo vai desagradar o anticristo em sua ascensão, fazendo com que ele venha destruí-las no tempo determinado, para que ele tenha poder sobre os santos. Daniel 7:25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Enquanto acontece a primeira metade da semana de Daniel, estaremos observando o crescimento do chifre pequeno, a ascensão da besta do mar, um processo de transformação de um sistema até então visto como benéfico para a sociedade, começa a mostrar a sua verdadeira cara. O próprio Satanás ganhando espaço para o tempo da grande tribulação,
que virá na segunda metade da última semana de Daniel e que acontece antes da vinda do Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Apocalipse 13, versículo 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Essa besta do Apocalipse está simbolizando o tempo em que o sistema do anticristo e o seu domínio toma conta da humanidade. Mas isso nós vamos falar no próximo episódio desta série, sobre o anticristo revelado. Deus abençoe e até o próximo episódio. Tchau, tchau.